Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanha do Componente de História. É um prazer estarmos aqui juntos mais uma vez, tá? Para a gente continuar aprendendo um pouquinho mais. Então vamos verificar o que temos para nossa aula. Nossa aula de número 14 tem por tema revisão. Então chegou, né, a finalização da unidade. Então vamos iniciar nossa aula de revisão. Então, queridos, nós vamos resgatar um pouquinho do que vimos na nossa unidade 2 para falar sobre a Era Vargas, do primeiro governo, ou seja, do governo provisório, na verdade, ao Estado Novo, porque todas essas partes do provisório constitucional e Estado Novo, que está entre ali, né, o constitucional entre provisório e Estado Novo, são 3 fases, compõe esse chamado primeiro governo Vargas, que dura um total de 15 anos, que vai de 1930 até 1945. E é justamente sobre algumas questões que aconteceram durante o governo Vargas que nós vamos relembrar um pouquinho na aula de hoje. Ali na imagem nós temos então aquele menorzinho mais baixinho com a farda um pouco mais escura ali, ó. É justamente ele, Getúlio Dornelles Vargas, que se tornou então presidente do Brasil com o auxílio das forças militares, que tomaram o poder do então eleito constitucionalmente presidente do Brasil, mas que não assumiu por conta de quê? Porque houve uma cisão na política nacional, como ela era feita na chamada política do café com leite, que havia um equilíbrio entre quem era presidente e vice-presidente. Nesse equilíbrio se revezavam vice e presidente, respectivamente, de Minas Gerais e São Paulo. Então, quando há esse processo de quebra de acordo, então aí, ó, que Minas Gerais, com vários outros apoiadores, então partem para cima e ganham o poder, tomando nas mãos para si a presidência do Brasil, colocando quem? Getúlio Dornelles Vargas como presidente do Brasil. E isso é o que gera o famoso ou a famosa Revolução de 1930. Por que famosa? Porque é um dos primeiros golpes, né? Na verdade, se a gente for parar para pensar, é o segundo golpe militar que acontece no Brasil, se a gente for pensar dessa forma. Por quê? O primeiro é no processo de proclamação da República, quando o Exército toma o poder das mãos de Dom Pedro II, não é? Então, na Revolução de 30, a gente pode considerar que foi o segundo golpe militar ocorrido no Brasil. E o terceiro vai ser quando, em 1964, com a chamada ditadura militar, que vai durar 21 anos até 1985, né, de 64 a 85. E a gente pode perceber que quando acontecem esses movimentos chamados de golpes, já normalmente esses governos se estabelecem por longos anos, não é? Que não foi muito diferente. Mas para além dessa questão, dessa cisão de política, para além dessa questão de ser tido como uma revolução, por quê? Porque mudou profundamente o modo como se fazia política no Brasil. Rompeu-se com a política dos governadores por conta disso, rompeu-se com a política do café com leite, rompeu-se com a política do voto de cabresto e algumas outras práticas fraudulentas que perduraram durante a chamada República Velha. Inicia-se então, a partir de 1930, com a Revolução de 30, a chamada República Populista no Brasil. Certinho? Então vamos falar um pouco sobre esse governo. O governo provisório de 1930 a 1934. Nós vamos ter, então, reformas políticas e econômicas de Vargas. Por quê? Porque justamente nesses 15 anos, iniciando a partir desse governo provisório, ele vai implementar medidas econômicas e políticas que visavam mudar o Brasil, tirar de uma economia propriamente agrária, em sua maior parte, o carro-chefe era a produção cafeeira, não só cafeeira, mas a principal base da economia brasileira naquele momento ainda era o café. Então você pode pensar, professor, mas o Brasil é industrializado hoje, tudo mais, sim, mas para que isso acontecesse, muita coisa teve que acontecer. Que lembra, na República Velha, o que dominava era a política dos governadores, que era garantida por conta de uma outra prática que era chamada de coronelismo, onde os coronéis eram donos de grandes áreas de terra, de fazendas, que tinham pessoas trabalhando para ele, e essas pessoas eram obrigadas a votar em quem eles escolhiam, por conta da chamada ali, né, da questão do voto de cabresto, ou seja, você é forçado como um animal que anda no cabresto ali a votar em quem você quer. Então, isso rompe com todo esse sistema, é por isso que é chamado de quê? De revolução. Então, nesse momento aí, ó, a Revolução de 30 marcou o fim da República Velha
e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, inicialmente como chefe do governo provisório. Este período foi caracterizado por uma intensa reestruturação do Estado brasileiro, visando centralizar o poder e modernizar a economia. Então, uma vez que esses fazendeiros, esses coronéis, estavam ali garantindo a base eleitoral, que era chamada de curral eleitoral, eram eles também que concediam esses favores aos políticos, que por sua vez também lhe concediam os favores econômicos de volta. Então era um toma lá da cá, de cima para baixo. Por quê? Porque eles eram grandes donos de terra, eram fazendeiros, então a produção agrária, principalmente do café e também de gado, garantiam então essa base, tanto do apoio econômico quanto do político, para manter os governantes nos seus altos lugares ali, né, dentro da política brasileira. Então, por isso que também foi interessante nesse momento para o governo do Getúlio Vargas enfraquecer essa base, tirar esse poder econômico das mãos de quem? Dos produtores rurais. Para quê? Para uma nova classe que passava agora a se organizar, né, dos industriários brasileiros. Certinho? Então, nesses 15 anos, o Brasil vai passar por intensa modificação econômica e política também, tá? Instigados a partir dessa nova forma de se enxergar do Getúlio Vargas no Brasil. Então vamos falar um pouco sobre essas reformas políticas. Vargas suspendeu a Constituição de 1891, dissolveu o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais e substituiu os presidentes estaduais, governadores, por interventores federais nomeados por ele. Essas medidas visavam diminuir o poder das oligarquias estaduais, especialmente de São Paulo e Minas Gerais, que dominaram a política do café com leite, que eu acabei de citar para vocês, que era aquela política dos governadores de troca de favores, e ainda onde havia aquela alternância de presidente e vice entre Minas Gerais e São Paulo. Então, ele queria enfraquecer esses dois estados, porque eles poderiam representar uma potencial ameaça política e econômica para ele. Então, você enfraquece seu inimigo para garantir a sua posição. Além do mais, essa atitude do Getúlio Vargas de colocar interventores, ou seja, alguém que é mandado de fora para intervir, para chegar lá e fazer alguma coisa ao mando de uma liderança maior, de mudar o que está acontecendo, destituindo os governadores dos seus cargos, que eram chamados também de presidentes de Estado naquela época, não era o título de governador, era presidente de Estado. Agora atualmente a gente tem nessa nomenclatura, governador. Gerou muita revolta dentro desses estados, principalmente de São Paulo, porque eles tinham uma certa autonomia política e eles queriam restaurar esse status de autonomia política, porque agora eles não votavam, não escolhiam seus representantes, e quem estava representando o estado nesse cargo de interventor substituindo o governador não estava nem aí para os anseios políticos e econômicos das elites paulistas. Eles não queriam saber, não estavam ali para agradar eles, estavam ali para cumprir uma ordem do presidente, que era quem? Getúlio Vargas. E é nisso que vai se organizar um movimento, tá, que vai pedir por uma nova Constituição. Tudo bem? Então a gente vai ter nesse momento aí, né, esse movimento exigindo que essa Constituição venha modificando essas questões e que os interventores sejam retirados do poder, tá bom? Para que se volte a ter eleições e os governadores voltem a assumir. Então, a gente vai ter aí, então, essa questão surgindo muito forte, tá bom? E as reformas econômicas. Buscando industrializar o país e reduzir a dependência do café, o governo criou ministérios importantes, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Você observa que está sendo colocada a palavra criou, quer dizer que não existiam mesmo. Tem ministério ali falando sobre indústria e comércio, mas geralmente indústria e comércio vai mexer principalmente com as classes mais abastadas que dominam esses campos. Mas, em especial, você observa ali que também foi criado o Ministério do Trabalho, ou seja, aquele ministério ali que vai dirimir questões, que vai prezar pelo bem-estar do trabalhador e lutar pelos seus direitos, certo? Então você observa que é nesse momento que os direitos dos trabalhadores vão criar uma nova tônica de discussão no cenário nacional, visando a melhoria das condições de salário e de trabalho também. Então foram implementadas políticas de intervenção estatal na economia, com foco no desenvolvimento da indústria de base, siderurgia, energia, e na proteção do mercado interno.
externo. Então, vamos continuar falando a respeito de mais algumas características, como, por exemplo, a questão da Constituição. Então, nessa nova Constituição de 34, onde a gente vai ter aquele movimento dos paulistas exigindo uma nova Constituição, onde a gente vai ter a chamada revolta federalista, ou melhor, não é revolta federalista, nada a ver, esquece, porque federalismo é um outro assunto, tá? Mas a gente vai ter uma luta por uma nova Constituição, na verdade, agora aqui nesse momento, porque quando a gente fala de federalismo, a gente fala de um movimento que busca promover um processo de autonomia, tá? Política e econômica de cada lugar, tá? Embora São Paulo estivesse cobrando um pouco isso através dessa nova Constituição, mas Getúlio Vargas não ia fazer isso, porque o intuito dele era cada vez mais enfraquecer o poder dos estados, então não vai contra, tá bom? Mas aqui a gente vai ter, então, Getúlio Vargas supostamente colocando em prática, dando para o povo o que ele queria, uma nova Constituição, mas não como eles esperavam, tudo bem? Mas é justamente a Constituição de 34 sendo colocada em vigor que vai marcar o processo de transição do governo provisório, que começou em 30, vai até 34, dando início ao governo constitucional, que vai de 34 até 1937. Certinho? Então vamos lá. A Constituição de 1934 e o avanço do autoritarismo. Então aqui, ó, pressionado pela Revolução Constitucionalista de 1932, então aí, ó, não era a Revolução Federalista, tá bom? Era a Revolução Constitucionalista. Vargas convocou a Assembleia Nacional Constituinte, resultando na promulgação da Constituição de 1934, tá? É um dos motivos relacionados, então, à criação dessa nova Constituição. Lembra que numa Constituição é onde estão relacionados os direitos e deveres em todas as esferas da vida de todos os cidadãos de um país, incluindo do cidadão mais simples até aquele que ocupa o mais alto cargo dentro de um país. O que mais que nós podemos extrair de informação daqui? Vamos ver. Nós vamos falar também nessa nova Constituição que vão surgir avanços e inovações, né? Por quê? Porque esta Constituição foi considerada socialmente avançada demais para a época dela, né? Porque ela vai introduzir o voto secreto, porque na República Velha chamada, como eu citei para vocês, existia o voto de cabresto, que o coronel mandava as pessoas votarem em quem ele escolhia. E como é que ele sabia que as pessoas votavam em quem ele estava escolhendo ali? Porque simplesmente ele deixava seus capatazes, chamados jagunços ali, ó, bem em frente às urnas. Não existia urna eletrônica, não tinha cabina de votação, o voto era escrito no papel e não era secreto, então ficava fácil de colocar alguém ali monitorando para ver quem a pessoa está escrevendo o nome e colocando na urna. Dessa forma, acontecia o chamado voto de cabresto. Então, o voto secreto impossibilita que houvesse esse tipo de pressão na hora de eleição. Então, favorecendo o quê? Que as pessoas tivessem mais liberdade na hora de escolher seus representantes políticos. Além disso, a gente vai ver também uma grande evolução, que vai ser a questão da criação do voto feminino, porque até esse momento, as mulheres eram relegadas única e exclusivamente para trabalho de cuidadoras, procriadoras, tá? E esposas. Esse era o papel feminino, basicamente, nesse período. Agora, com a questão de se incluir a mulher também nos trâmites eleitorais, ali nas eleições, então isso garante para elas que elas comecem também a vislumbrar a melhoria no que tange seus direitos políticos, certinho? Vamos ter também, então, aí também a criação da Justiça Eleitoral, e de leis que regulamentavam o trabalho, como férias remuneradas e jornadas de 8 horas, né? Embora a gente saiba que o Ministério do Trabalho tenha sido criado já lá no governo provisório, agora aqui, ó, nós vamos ter essas questões relacionadas ao trabalho sendo colocadas dentro da Constituição como forma de garantir que, de fato, isso acontecesse, tá bom? Mas além dessas questões, nós temos que falar ainda um pouquinho mais algumas características rapidamente dessa Constituição. Então vamos lá. Apesar dos avanços, né, então, o clima político se radicalizou com a polarização entre a ação integralista brasileira, de tendência fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, de inspiração comunista. Vargas usou o pretexto da estabilidade da intentona comunista de 35
para intensificar a repressão. Então, como grande característica desse momento do governo constitucional, a gente tem a Constituição de 34 trazendo tantas mudanças, mas que também, ao mesmo tempo, vão fazer com que essas tensões políticas presentes já comecem a se estranhar cada vez mais. Então, nós temos, de um lado, pessoas de tendência comunista e outras de tendência fascista se encarando, dando, então, essa tônica de briga, ou melhor, de conflito, né, de uma guerra civil quase sendo detonada dentro do Brasil. No entanto, é justamente por conta disso que o Vargas vai, então, aproveitar esse cenário todo para dizer que, nossa, tem um plano, os comunistas já tentaram aplicar um golpe, vocês não viram a intentona comunista de 35? Então, agora aqui em 37, eles vão tentar organizar o chamado Plano COI para tomar de assalto o poder das mãos da gente, cidadãos de bem, e para assumir o controle do Brasil. Esses comunistas são perigosos, e por isso é o decreto estado de sítio, por isso eu tenho que colocar o exército na rua. E é justamente, né, a partir dessa ideia de Vargas de inventar um suposto plano comunista para tomar o poder, que em 37, então, de fato, ele coloca o Brasil em estado de sítio, e o que vai fazer? Colocar o exército nas ruas, e surge a partir daí, então, de 37 a 45, o chamado Estado Novo. Então lembra, de 30 a 34 nós temos o governo provisório, de 34 a 37 nós temos o governo constitucional, e com a existência desse suposto plano comunista nós vamos ter o início do chamado Estado Novo, onde nós vamos ter como característica principal centralização, censura e políticas trabalhistas, mas também é chamado de período ditatorial do governo Vargas. Certo? Então, em 1937, Vargas deu um golpe de Estado alegando uma ameaça comunista, o falso Plano COI, e instaurou a ditadura conhecida como Estado Novo. Foi imposta a Constituição de 37, apelidada de Polaca por sua inspiração nas constituições autoritárias da Polônia. Essa carta concentrava o poder no Executivo Federal, nas mãos de Vargas, fechava o Congresso e eliminava os partidos políticos. Você observa aí, então, que as principais características então, estão prontas para colocar o poder totalmente nas suas mãos. Por quê? Porque na medida em que o poder se concentra nas mãos do Executivo, quem é o principal representante do poder executivo? É justamente o presidente. Então, o poder está para ele. E por que ele fecha o Congresso Nacional e extingue os partidos políticos? Porque os partidos políticos poderiam opinar, dar a sua cartada ali e interferir nos planos que ele tinha de governo. Além disso, o Congresso Nacional também era um órgão que competia em termos de poder, por poder com o presidente. Como até hoje a gente vê nas mídias independentes do presidente, o Congresso Nacional pode, de repente, vetar alguma coisa que o presidente colocou ali para passar como lei, ou vice-versa, assim como o presidente também pode vetar alguma coisa que o Congresso passou, de algum projeto. E sempre há essa disputa por poder. E era justamente o que Vargas não queria. Por isso ele vai e extingue logo todo mundo. Acabou-se com a disputa. Acabou-se com quem pode representar uma ameaça política. E esse poder é concentrado cada vez mais em suas mãos. Além dessa centralização de poder forçada por essa nova Constituição, ele também vai pegar pesado no que diz respeito à questão de censura e repressão. Quando a gente fala em censura, a gente fala em controle do que é colocado ou não na mídia às vistas da população, tá bom? Então, o regime utilizou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que, por sua vez, diga-se de passagem, foi considerado um departamento tão bom que considerava que era tão eficaz nesse controle e censura em tudo que fazia, que, inclusive, ele continuou existindo e foi utilizado pelo governo militar. Durante a ditadura militar, o DIP também existiu, exercendo esse mesmo tipo de função, tá? Censura nas músicas, propagandas e tudo mais. E isso começou ainda no governo Vargas. Para fazer a censura dos meios de comunicação, controlar a informação e criar uma intensa propaganda ufanista em torno da figura de Getúlio Vargas, promovendo o culto à imagem como líder e pai dos pobres. A repressão aos opositores era intensa, a cargo de órgãos como o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Então, ele dava, digamos assim, certa carta branca para que esses departamentos agissem de maneira livre e mantessem tanto esse controle de mídia, para manter sua imagem impecável,
quanto também fazendo uma boa propaganda para ele, né? Então, em algumas imagens, se você for procurar, ele vai estar ali com criancinhas ali, acariciando, abraçando. E, por conta das políticas trabalhistas que ele implementou, também foi chamado de pai dos pobres, o que contrariava um pouco as classes mais abastadas dos patrões, não é? Mas, em relação às políticas trabalhistas, para a gente fechando a nossa revisão, apesar da face ditatorial, o Estado Novo consolidou um conjunto de leis trabalhistas que beneficiaram a classe operária. Em 1943, foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que regulamentou o trabalho e concedeu direitos importantes, o que ajudou a garantir o apoio popular de Vargas. O Estado intervinha diretamente nas relações entre capital e trabalho, mantendo o controle sobre os sindicatos. Então, observa aí o início do nosso texto, que diz assim: apesar da face ditatorial. Mais uma vez, como a gente começou o nosso componente, eu disse para vocês, eu vou repetir, ninguém é tão bom, ninguém é tão mal para todo mundo. Depende do ponto de vista que você analisa cada situação. Porque para uns, enquanto ele foi cruel com essas questões de ditadura, para outros ele foi o bonzinho, né, concedendo benefícios sociais, direitos trabalhistas e tudo mais. Então depende do ponto de vista que você analisa. Tem coisas boas e tem coisas ruins que a gente pode observar em todo e qualquer governo, independente de partido, independente de legenda, independente de bandeira. Todo mundo tem coisas boas, todo mundo tem coisas ruins. Tudo bem? Então, queridos, obrigado a todos vocês pela atenção na nossa revisão. Nós vamos dar prosseguimento. Essa foi a nossa aula.